Irmãos, se você puder abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 3, a gente está chegando no último capítulo do livro de Abacuque. E hoje especificamente veremos dois versículos, os versículos 1 e 2. Então Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu vou ler novamente o versículo 2 com vocês. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém. Vocês, crianças, puderem vir até aqui à frente. Eu queria iniciar a mensagem falando para vocês. Teve um dos pregadores que veio aqui esse ano e ele disse que crianças gostam muito de histórias. E é muito bom a gente ouvir histórias. Abacuque, ele disse para a gente, aqui nesse texto, que Deus é quem conta não somente a nossa história, mas como conta também a história do mundo. E por isso Abacuque diz assim: faze a tua história conhecida no decorrer dos anos. O objetivo, queridos, que a gente tem como igreja é que vocês possam crescer conhecendo a história mais importante de todas, que é a história de Jesus. Mesmo a história da nossa vida, a gente está acabando mais um ano. Hoje é o último dia do ano, a gente vai celebrar hoje à noite isso. Mas a coisa mais importante da nossa vida e da nossa história não é simplesmente que a gente vai passar mais um ano, mas é que a gente vai passar mais um ano ao lado de Jesus. E que Jesus seja sempre o centro de tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje, a gente vai aprender na pregação que é nessa história que Deus conta que a gente pede que Ele cuide de cada um da gente. Tá bom? Vamos orar para que Jesus faça isso na nossa vida? Senhor Deus, obrigado, porque a nossa história é contada pelo Senhor. É Jesus quem morreu na cruz. Foi Ele quem pagou o preço por causa do meu pecado. Muito obrigado por mais um ano. Recebe nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar lá, queridos. Por mim eu pregava daqui. Eu não sei quantos de vocês gostam, ou já assistiram, ou se interessam pela trilogia do Senhor dos Anéis. Eu particularmente gosto muito, e tem uma cena específica em um dos filmes que me trouxe desespero quando eu assisti pela primeira vez.
Se você é um pouquinho familiarizado com a narrativa, vocês vão se lembrar, se não, deixa eu tentar contar para vocês. Rohan era a cidade branca, era a cidade boa, do bem. Estava cercada pela escuridão de Mordor. E as forças de Saruman era o mal, já tinha morrido nessa época, mas as suas forças continuavam pesadas. As forças sombrias dele pressionavam para destruir o Forte da Trombeta, que era o principal castelo, que era o local onde ainda trazia alguma segurança para aquela cidade branca. E o povo de Rohan estava em desespero, porque os inimigos estavam ao redor e não parecia que vinha auxílio ou ajuda de canto nenhum. Não parecia que haveria nenhum tipo de solução, nenhum tipo de socorro. E o povo então estava um a um morrendo e desesperado e com medo. E parece muito que a mensagem que Deus traz a Abacuque aqui mostrava algo muito parecido. Nabucodonosor estava vindo e o texto ou a narrativa que Deus conta era que ele estava vindo sem nenhum tipo de impedimento de Deus ou de qualquer amigo do povo de Israel. Ele viria como passa o vento, e os seus exércitos como cavaleiros velozes. Eu estou descrevendo aqui aquilo que a gente já leu no livro de Abacuque, como águias, que viriam e passariam, destruiriam tudo, e não sobraria absolutamente nada. Essa foi a descrição do profeta Abacuque, do que os inimigos iriam fazer, e o povo de Deus, então, ao ouvir essa expressão, começou a sentir desespero, alarme. Tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Há uma perspectiva em Abacuque de se assentar no início do capítulo 2, na torre de vigia, para dizer: será que é isso mesmo que vai acontecer? Deixa eu olhar de longe, deixa eu ver se os inimigos vão vir, deixa eu ouvir qual vai ser a resposta do Senhor. Agora, depois de ouvir algumas coisas importantes de Deus, especialmente que o justo viveria pela fé e não pelas circunstâncias, Abacuque então escreve um salmo. Se você olhar o capítulo 3 de Abacuque, nós lemos os 2 primeiros versículos. O restante do livro é um salmo apenas, é uma poesia, é um canto. O versículo 1 diz aí, em forma, oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ele começa a salmodiar a Deus, independentemente das circunstâncias que se avizinhavam. E, queridos, essa é a primeira lição que a gente já aprende aqui nesse texto. Muitas vezes nós somos prontos para louvar a Deus quando algo de bom, e eu estou colocando bom entre aspas aqui, acontece na nossa vida. Mas nós somos muito rápidos em fazer o contrário de louvar, muitas vezes até blasfemar contra Deus, quando algo que não está nos nossos planos acontece na nossa vida. Veja, Abacuque está aqui diante da mensagem terrível de Deus, e quem estava aqui domingo passado percebeu que a mensagem foi terrível mesmo, uma mensagem que trouxe tremor e temor diante dos corações que têm algum tipo de confiança em Deus. Se Deus trata daquela forma o pecado, não sobra ninguém. Se Deus trata daquela forma, com a sua ira, todos aqueles que transgridem a sua lei, o fato é que esse inimigo que se avizinha para todo aquele que é nascido de Adão, se avizinha para todo aquele que já viveu nesse mundo, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Portanto, nesse salmo, o profeta termina esse diálogo com essa oração de fé. Entretanto, a despeito das circunstâncias, ele traz completa confiança, como quem aprendeu a mensagem do que significa viver por fé e não por circunstâncias. E é exatamente nesse versículo 2 aqui que nós teremos os 3 pontos principais dessa mensagem, que mesmo alarmado, a gente vai ver os 3 pedidos de quem confia totalmente no Senhor. Se você olhar o Salmo de uma forma geral, o capítulo 3,
você vai perceber que nesses 2 primeiros versículos temos apenas a introdução, é o que a gente vai ver hoje. No próximo domingo a gente vai ver os versículos 3 a 15, que é precisamente essa declaração do poder de Deus na história. Um pouco vai ser falado sobre isso hoje. A gente já falou aqui para as crianças que Deus, ele diz assim, Abacuque diz assim para Deus: conta a tua história, faze-a conhecida a tua história, a gente vai entender por quê. E lá no finalzinho, no segundo domingo do ano, a gente vai chegar no texto que todo mundo quer: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e que nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Entretanto, há uma construção do profeta Abacuque que começa precisamente, queridos, com essa resposta que ele traz à afirmação de Deus logo no primeiro capítulo. Se você olhar o primeiro capítulo, versículo 5, você vai perceber que logo depois que o diálogo, Abacuque é um diálogo com Deus. Ele começa o diálogo dizendo: o senhor não está vendo nada? O senhor não está vendo que o povo está vivendo de qualquer jeito? O senhor não vai fazer nada? E a resposta de Deus começa no versículo 5 dizendo: eu vou fazer, e você vai ficar impressionado com o que eu vou fazer, porque eu vou mandar os caldeus. Veja aí, versículo 5 do capítulo 1: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei. Essa palavra desvanecer é literalmente ter um suspiro para baixo, é como que perder o ar. Desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. A perspectiva, a palavra trazida aqui é a mesma palavra para esse alarme que Abacuque tem no capítulo 3, versículo 2. É verdade, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado, assustado, eu estou com medo. Por quê? Porque a tua descrição foi muito clara. E sabe qual foi a descrição que Abacuque ouviu até aqui, queridos? É a descrição do Evangelho. Via de regra, as pessoas têm a ideia de pregar apenas a boa notícia do Evangelho. E Paul Washer, ele diz um negócio interessante. Ele diz: olha, que se o Evangelho for só pregado da forma como ele é por aí, todo mundo vai querer. Manda 2 ou 3 Jesus desses para mim aí. Um Jesus que sempre vai resolver os meus problemas, que sempre vai estar do meu lado. Eu posso estar errado e ele vai estar comigo. Eu posso viver de qualquer jeito e ele vai me abençoar mesmo assim. Um Jesus que parece mais um bonachão porque precisa e carece de mim. Não. Abacuque, ele ouviu algo diferente. Abacuque, ele ouviu que pecados têm consequências, que a alma que pecar, essa morrerá. Abacuque ouviu a má notícia do Evangelho, queridos, que para que a notícia do Evangelho seja boa, é necessário que nós entendamos que tudo começa quando estamos cercados pelos inimigos e quando não há solução humana para mim e para vocês. Se o Evangelho não traz para você, não tira você de um poço de perdição, de um lamaçal de pecados, se o Evangelho não faz com que você entenda que, em primeiro lugar, você nasce morto nos seus delitos e pecados, não foi o Evangelho que você ouviu até o dia de hoje. O que você ouviu foi palavra de autoajuda, o que você ouviu foi alguma coisa que vai fazer com que você se sinta bem, ainda que você continue em pecado. E se for esse o Evangelho que você tem ouvido, queridos, eu preciso urgir a você que você procure um local onde o Evangelho seja de fato pregado, onde de fato o pecado seja chamado de pecado, porque nós precisamos de ter santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abacuque entendeu isso, e alarmado, assustado, com um tremor nas pernas, ele então faz 3 pedidos confiantes ao Senhor. E o primeiro é glorioso demais, queridos, porque é nessa confiança em Cristo, é nessa confiança em Deus, que ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor. Veja que pedido singelo e simples. Queridos, avivamento ou reavivamento não acontece necessariamente ou na história quando tudo está muito bem.
Não acontece quando as pessoas têm em si uma falsa sensação de que Deus as está abençoando a despeito dos seus próprios pecados. Lembre do que a gente falou até aqui no livro de Abacuque. O que Abacuque está profetizando só ia acontecer 100 anos depois. Entretanto, havia no povo de Israel uma falsa sensação de segurança e de paz. Eles pagavam as suas contas, alguns com dificuldades, outros com menos dificuldades, mas a história continuava. As suas famílias estavam bem, eles cultuavam a Deus, eles iam aos sábados lá fazer os seus sacrifícios. Isaías começou a escrever naquele tempo. Isaías começou a dizer, vocês precisam aprender que vocês estão honrando a Deus e louvando com os lábios, mas o coração de vocês está longe de Deus. Deus está dizendo para vocês que vocês estão adorando em vão. Ou seja, os profetas começaram a dizer coisas para acordar o povo, até que chega Jeremias. E vocês lembram que Jeremias passou 30 anos pregando em Jerusalém, e nenhuma alma se converteu. Não teve uma pessoa que viesse para Jeremias dizendo, olha, eu realmente estou andando de forma equivocada. Não, as pessoas estavam ouvindo que tipo de profetas? Aqueles que diziam paz, paz, aonde não há paz. E Jeremias dizia isso. Vocês estão ouvindo os profetas errados, lamentações. Depois que a mão de Deus pesou, aí Jeremias levantou a plaquinha. Eu avisei, eu já sabia. Vocês ouviram os profetas errados. Vocês ouviram os profetas que faziam coceiras nos seus ouvidos, que diziam aquilo que vocês queriam ouvir, e vocês queriam a bênção do Senhor. Não. Agora estamos aqui lamentando e chorando o peso da mão de Deus que veio porque Ele nos ama. O peso da mão de Deus que veio porque Ele quer nos colocar novamente no caminho. E queridos, como seria bom se nós crentes começássemos a ouvir os profetas que falam a verdade antes das consequências acontecerem na nossa vida. Que a gente possa aprender com os erros dos outros. É mais inteligente do que aprender com os nossos próprios erros. Se já não temos as consequências dos nossos próprios erros para nos ensinar na nossa própria história. Que pedido lindo de avivamento no meio do caos. Israel vivia como que sem lei, mas o profeta pedia a Deus que a chama do Evangelho voltasse a arder nos corações. Queridos, eu e vocês precisamos fazer esse pedido. Veja, não está tudo lindo não, mas será que a gente não pode pedir isso? Senhor, reacende a chama do Evangelho no meu coração. Tem um cântico com base em Apocalipse capítulo 2 que diz assim: quero voltar ao primeiro amor. Que esse desejo e que esse pedido de revolver ou de voltar às primeiras obras possa ser uma marca da nossa igreja, não apenas com o que temos vivido até aqui, mas na nossa caminhada diante de nós. Queridos, que busquemos esse avivamento não apenas como um ato específico de um culto que não se acaba, mas como um ato de vida que traz para mim e para vocês um desejo de viver de forma santa e digna do Evangelho de Cristo, a lutar contra as nossas próprias paixões, a lutar contra os nossos próprios desejos impuros e impróprios, a lutar contra a nossa própria forma de enxergar o mundo, sempre olhando para mim, ou para nós, ou para a nossa família, ou para o nosso próprio umbigo, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não! Que esse desejo de santidade, de uma vida contínua com o Senhor, possa explodir no coração da gente. Que os pais de família, a partir do momento em que entendem a força do Evangelho, possam viver de tal forma a liderarem as suas famílias aos pés da cruz do Calvário. Ah, queridos, tem muita gente liderando as suas famílias ao sonho americano. Tem muita gente liderando suas famílias a algum tipo de solução imediata para os problemas e para as crises. Queridos, isso não vai dar em canto nenhum. Talvez se você não for crente. Talvez você tenha uma vida muito boa se você não for crente, mas se você for crente, esse não é o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida, a razão principal de você existir,
Não é que no final de 2024 você tenha uma conta bancária melhor e todos os seus documentos aprovados e todos os seus problemas resolvidos. Não, é que você esteja mais perto de Cristo. É que você esteja mais santo, é que você deseje mais as coisas de Cristo, de Deus, da igreja, do reino, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo, faz com que esse grito de Abacuque possa ser ouvido nessas paredes, para que esses corações que aqui estão possam compreender o desejo e a necessidade de viver por Ti. Queridos, vamos investir, se quisermos avivamento, vamos investir na nossa vida devocional, vamos investir nas nossas orações, na leitura, no estudo da palavra. Eu estava aqui, agora há pouco, conversando com um jovem que, com a graça do Senhor, vai professar a fé no domingo que vem. E numa das perguntas ele respondeu: eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais. Queridos, que essa seja a resposta de todos os homens aqui. Nós precisamos conhecer mais, buscar mais o conhecimento do Senhor. Não há como nós compreendermos uma vida melhor se nós formos crentes, se nós não buscarmos ser avivados pela chama do Evangelho novamente no nosso coração. Aviva a tua obra, ó Senhor. Em segundo lugar, depois de pedir por avivamento, e veja que esse pedido, queridos, veio num momento de crise, no momento em que o que estava se avizinhando era o pior governo, era o pior estado político, eram os piores inimigos que estavam vindo, era tudo conspirando contra. E Abacuque diz: Senhor, Tu podes fazer aquilo que é impossível. Sim, eu estou alarmado, eu estou assustado, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não posso fazer nada, mas Tu podes. E é assim que a gente ora ao Senhor. É assim que aquela mulher cananeia orou ao Senhor, quando ela disse assim: olha, Senhor, o Senhor pode até me chamar de cachorrinho, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Foi assim que Jacó orou ao Senhor. Ele, indo encontrar o seu irmão Esaú, furioso contra ele, ele luta com Deus e diz: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E queridos, nessa luta com Deus a gente pode sair até manco de uma das pernas, mas a gente sai com um novo nome, a gente sai abençoado, a gente sai completamente renovado no Senhor, avivado no Senhor, porque Ele confirma aquilo que Ele mesmo estabeleceu na história. Em segundo lugar, Abacuque diz aqui: no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. O quê? A obra do Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Queridos, eu e vocês precisamos entender isso. Israel vivia centrado em si mesma, mas o profeta pedia que o evangelho voltasse a ser pregado alta e claramente. E muitas vezes a igreja de Cristo nos nossos dias está vivendo de si para si mesma. A gente vive muitas vezes uma crise denominacional. Deixa eu explicar. A gente está muito preocupado com bandeira de igreja, com o nome Esperança ou com o nome presbiteriano. A gente muitas vezes está preocupado com coisas que são passageiras, banais, que não tem um verdadeiro sentido. A gente só vai fazer algum tipo de, só vai ter algum tipo de relacionamento se pensarmos ipsis literis, iguaizinhos. Queridos, imagine se os apóstolos pensassem assim. Imagine se os profetas, imagine se Cristo pensasse assim. Ele não teria se juntado com nenhum de nós, porque nós pensamos diferente dele.
É impressionante que o objetivo do profeta Abacuque não era que a sua doutrina específica se tornasse conhecida, mas que a obra de Cristo se tornasse conhecida. E que no decorrer dos anos, e que no decurso dos anos, o Evangelho pudesse ser conhecido pelas pessoas, para que elas possam conhecer o que pode tirar elas da morte para a vida. Quando Pedro estava escrevendo para o seu povo, usando o Velho Testamento, o que foi que ele disse? Ele disse: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que vocês são isso? Para colocar isso no Instagram e no Facebook? Para que vocês são isso? Para começar a arrotar que vocês são os predestinados, que vocês são os eleitos, que vocês conhecem mais as Escrituras do que os outros? Não. Vocês são sim raça eleita e sacerdócio real e nação santa e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, como é que Deus vai fazer a sua palavra e a sua obra conhecida no decurso dos anos? Ele escolheu a loucura da pregação, Ele escolheu usar os que creem, Ele escolheu usar a mim e a vocês como a sua mídia, Ele escolheu nos usar como aqueles que proclamam. Os anjos anelam para escrutar essas coisas extraordinárias, mas Ele disse que não foi a anjos que isso foi outorgado, mas a gente como eu e como vocês, que recebemos a notícia de Cristo, indo por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos, o que Abacuque está pedindo aqui é o que nós precisamos pedir para a nossa própria igreja. Que haja novamente um fogo evangelístico, que haja novamente um intuito de missão, de plantação de igreja, que o Evangelho, a partir dessa igreja, possa atingir outras regiões, outras cidades, outros países, que nós possamos investir, não apenas no nosso próprio umbigo, no nosso próprio prédio, no nosso próprio conforto, mas que nós possamos investir no avanço do reino, que é muito mais importante do que a fofura das cadeiras que a gente senta, do que o ar-condicionado que a gente tem. São pessoas, queridos, que estão vagueando como que ovelhas sem pastor e que nunca ouviram a mensagem do Evangelho, porque nós estamos muito bem no nosso próprio conforto. Aviva a tua obra, Senhor, e faze-a conhecida. A gente vai cantar daqui a pouco, mesmo que isso custe a vida, mesmo que isso custe o nosso conforto, mesmo que isso custe a nossa conta bancária, o que quer que seja, mas que tudo que nós façamos seja para a proclamação do Evangelho do Reino. Esse senso, queridos, de urgência precisa ser recuperado no seio da igreja. Eu já disse isso algumas vezes aqui, vou repetir. Me perdoem por isso, mas eu tenho saudade dos anos 80. Eu tenho saudade dos anos 80 pelas músicas que eram cantadas naquele tempo, pelo desejo efervescente de que Cristo voltasse. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Vocês lembram? Um lindo dia, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, por quê? Porque Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, a gente espera que tudo aquilo que Ele disse é verdade, e tudo que Ele prometeu, queridos, não foi que nós seríamos as pessoas mais felizes aqui, mas que lá devemos colocar a nossa mente onde Cristo vive. No decorrer dos anos, faze-a conhecida, dá-nos, Senhor, esse coração missionário, apegado à plantação de igrejas, apegado ao evangelismo, a ganharmos Orlando e as circunvizinhanças para Cristo. E até aqui, nós precisamos ser relembrados de que o Evangelho continua de pé.
e de que os atributos de Deus continuam intocados. Perceba, queridos, que ainda não havia chegado o peso da mão de Deus. A ira de Deus estava vindo. E Abacuque não disse mais: Senhor Deus, nos livra da tua ira. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor Deus, desvia a tua ira de mim para que outros possam recebê-la e não eu. Se a gente não diz essas palavras, a gente bem que queria dizê-las. Mas depois de se alarmar com as declarações do Senhor, e depois de pedir por avivamento e por evangelismo e por fazer o nome de Deus conhecido na história, Abacuque olha para si mesmo como eu e vocês precisamos olhar para nós, com o senso de que todos os atributos de Deus são intocáveis. E veja o que ele diz aí no final do versículo 3, no versículo 2. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu fiquei preocupado quando eu estava preparando as mensagens em Abacuque, que a última mensagem do ano fosse aquela de domingo passado. Mas que graça extraordinária e que providência linda. É que a gente pode se lembrar, ou terminar esse ano, nos lembrando mais uma vez de que sim, Deus é um Deus irado. Sim, Ele é um fogo consumidor e que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas o Evangelho vai além disso. E ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e nos perdoar de todo pecado. O Evangelho, ele está aí, queridos, não apenas para abrir diante de nós esse fogo consumidor de Deus que traz um abismo inseparável entre o Criador e a criatura, mas é o próprio Cristo que se joga nesse buraco, é o próprio Cristo que se coloca nesse abismo para receber em si toda a ira de Deus. Porque, queridos, a ira e a misericórdia de Deus não estão juntas apenas nesse texto, estão juntas nos Salmos. Na cruz, a tua paz e a tua justiça se beijaram. Na cruz do Calvário, queridos, é onde temos a fúria, a ira infernal de Deus contra os pecados de todos aqueles com quem Ele deseja usar de misericórdia. Eu e vocês precisamos olhar para a cruz de Cristo para podermos entender que o nosso pecado ele foi pago naquele madeiro. Para entendermos, queridos, que o Evangelho sim traz para nós esperança, traz novidade de vida, traz perspectiva de futuro, traz uma ideia de mudança, traz essa necessidade de avivamento. Por quê? Porque ele pode transformar a nossa cosmovisão, a nossa forma de pensar, porque a gente não precisa continuar e sair daqui pensando do mesmo jeito que a gente entrou. A gente não precisa sair daqui priorizando, queridos, outras coisas que não seja a Cristo e a Cristo somente. Que as nossas criancinhas aprendem desde cedo, que os adultos aqui possam também aprender que Ele é de fato a prioridade na nossa vida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Israel vivia imaginando que a ira de Deus nunca chegaria. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da aliança. O nosso nome é o nome que está linkado, veja, é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó. E será que nós não podemos pensar do mesmo jeito? É o Deus da igreja, é o Deus das nossas doutrinas, da nossa fé, é o Deus que entende a minha forma de pensar. Eu compreendo as doutrinas da graça. Mas aqui o profeta, ele pede pelo próprio povo que denuncia. É fantástico Abacuque. Ele começa dizendo assim: olha o povo, olha o que eles estão fazendo. Desce a tua mão. E quando Deus diz: eu vou descer, aí Abacuque vem: não, Senhor, agora usa de misericórdia. Tem compaixão. Lembra-te da tua graça. E não foi isso que Cristo fez no Calvário, queridos? Não foi precisamente isso que Cristo fez?
Deus disse para ele: olha, os pecados têm que ser pagos, manda a tua ira. E enquanto a ira dele estava vindo sobre si mesmo, e enquanto aqueles homens estavam ali zombando de Cristo, a sua oração foi muito parecida com a de Abacuque, quando ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente convive com gente que zomba do Senhor. A gente convive com gente que faz pouco caso do Senhor, que talvez não zombe com a sua boca, porque tem ali algum tipo de temor, mas zomba com as suas ações, com as suas obras, com as suas reações. Zomba com o fato de sair daquelas portas, ouvindo a mensagem clara do Evangelho e vivendo o mesmo tipo de vidinha, o mesmo tipo de Evangelho que viveu até o dia de hoje. Zomba. Mas não precisa zombar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Hoje, recebam a mensagem do Evangelho como sendo real e verdadeira. Hoje é o dia em que eu e vocês possamos nos colocar no espelho diante de Deus. Dia propício, né? Não é o dia que muita gente vai lá: eu vou fazer a minha listinha do que eu fiz, do que eu fiz. Gente, quer saber de uma coisa? Não faça como se fosse o fim do ano, não. Faça como se você estivesse ouvindo hoje a voz do Criador do Universo, a voz do Redentor do mundo, a voz do Espírito da promessa, a voz daquele que pode fazer o que nenhum pregador nesse mundo é capaz, que é quebrar corações. Porque a palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A cena do Senhor dos Anéis não acabou na destruição parcial do castelo ali em Rohan. No contexto mais sombrio e desesperado, a gente ficava, agora que a gente vê novamente o filme, a gente fica esperando aquela carreira linda de Gandalf no seu cavalo branco, com seus cabelos esvoaçantes e seu cetro na mão, vindo para mudar todas as coisas, vindo para demonstrar que havia um poder diferente. Sim, Israel seria atacada pelas forças infernais de Nabucodonosor, assim como eu e vocês somos atacados pelas mazelas do nosso próprio pecado, pelas mazelas dos inimigos que se avizinham contra nós. Entretanto, queridos, há no futuro um outro cavaleiro branco que está por vir para destruir as forças do inferno. E o livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro, o nome acima de todo nome, diante de quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se você, queridos, ainda não declararam, não apenas com a sua boca, com a sua língua, mas com a sua vida, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, faça isso hoje. Faça isso hoje, renda-se ao Senhor, renda-se ao Rei da Glória. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E é só compreendendo essa vinda iminente do nosso Senhor e Salvador que nós poderemos entender as palavras da música que cantaremos agora, com base nesse texto. Vivemos dias tão maus, onde o engano e a vaidade reinam. Teu povo se perturba com esses valores.
livra-nos de negarmos nossa fé. Será que a gente pode fazer essa oração? Livra-nos de negarmos a nossa fé. Livra o teu povo de cair. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida. No decorrer dos anos, faze-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-nos com graça, ó Senhor.